Fala pessoal, hoje nós vamos falar de uma etapa extremamente importante dentro do treinamento de uma rede neural artificial, que é a normalização dos dados para o treinamento. O nosso objetivo, quando treinamos uma rede neural artificial, é garantir que o aprendizado ele possa ocorrer de forma eficiente, de maneira que a nossa RNA treinada possa ser utilizada para resolver os nossos problemas. Para isso, a normalização de dados é uma etapa crucial para que possamos atingir os nossos objetivos. Nesse vídeo, nós vamos falar então dessa normalização dos dados e dividiremos o conteúdo em 4 partes. Primeiro, nós vamos falar o que é normalização de dados. Depois, nós vamos explicar em detalhes por que a normalização de dados é importante e como o aprendizado da rede neural artificial fica facilitado quando trabalhamos com a normalização de dados. Na terceira parte, nós falaremos sobre o método de normalização de dados Z-Score, que é o método dos mais importantes. E na quarta parte, nós falaremos alguns cuidados, algumas questões que devem ser levadas em conta quando nós trabalhamos com a normalização de dados para garantir que os resultados que vamos ter serão os melhores possíveis. Quando treinamos uma rede neural artificial, é comum que nós utilizemos dentro do treinamento variáveis diversas, com diversas escalas, com diferentes unidades de medida. A normalização dos dados é uma etapa importante porque ela vai trabalhar esses dados dessas diferentes variáveis de forma que todas essas variáveis fiquem dentro de uma mesma escala. Isso é importante porque, como veremos à frente, o treinamento da rede neural artificial é sensível a essa escala de dados. Para entendermos melhor a importância da normalização dos dados, vamos observar o gráfico que está aparecendo na tela, em que temos, em cada eixo cartesiano, um peso W. Cada linha que nós observamos dentro desse gráfico vai representar um isoquanta de valores da função de custo. Isso quer dizer que nessa linha contínua, nós temos diferentes combinações de valores dos pesos W que geram um mesmo valor para a função de custo. Por exemplo, vamos pegar essa combinação de valores para W1 e para W2 e esta outra combinação de valores W1 e W2 e vamos verificar que nessas duas combinações nós temos o mesmo valor para a função de custo, porque nessas duas combinações temos uma mesma isoquanta, que é essa que estamos verificando no gráfico. Quanto mais interna for a isoquanta, menor será o valor da função de custo. Então, a isoquanta que nós estamos verificando agora no gráfico terá uma função de custo menor do que essa que estamos verificando agora. Vamos fazer o seguinte agora. Vamos variar o valor de W nessa proporção. Isso fez com que a função de custo viesse para essa isoquanta aqui. Agora vamos gerar uma mesma variação neste outro W aqui de cima. Percebemos que a função de custo não chegou ao mesmo nível de erro que a variação realizada no outro W. Ou seja, a sensibilidade da função de custo em relação às variações de um W é maior quando comparamos a variação no outro W. Então, treinar uma rede neural artificial com dados não normalizados, pelo motivo que nós acabamos de verificar, pode fazer com que o treinamento fique mais lento, gerando instabilidades no processo de aprendizagem da rede neural artificial e dificultando com que essa rede neural artificial que está em treinamento consiga aprender sobre os padrões que existem na variação dos dados nas diferentes variáveis explicativas. Quando normalizamos as variáveis, aquele gráfico que nós vimos anteriormente, com a função de custo em função dos pesos W, vai ficar com essa conformação que está aparecendo na tela agora.
Agora, verificamos que variações da mesma magnitude nos valores de W vão gerar as mesmas variações na função de custo, o que vai fazer com que o processo de treinamento fique muito mais fácil. Dessa forma, a rede neural artificial ela vai aprender sobre os padrões e comportamentos das variáveis de forma muito mais rápida. Agora que nós já entendemos o que é normalização de dados e por que a normalização dos dados é tão importante, vamos verificar um dos métodos mais utilizados para se trabalhar com normalização de dados com o objetivo de treinar uma rede neural artificial, que é o método Z-Score. O método Z-Score trabalha com a padronização dos dados de forma que eles tenham uma média igual a zero e desvio padrão igual a 1, utilizando a fórmula que está aparecendo. Nesta fórmula, μ será a média dos dados, o x é o valor observado da variável que nós vamos transformar, sigma é o desvio padrão e o x é o valor já transformado da variável. Como exemplo, vamos supor que uma determinada população tenha média igual a 150 e desvio padrão de 25. E eu quero transformar a observação que tem o valor igual a 190. Então, nesse caso, o cálculo a ser realizado será x, que vai ser igual a 190, que vai ser o nosso valor de x, menos 150, que é a média dos dados. Fecha parênteses, isso tudo dividido por 25. E o resultado gerado, agora com a variável padronizada, é igual a 1,6. Uma etapa extremamente importante quando trabalhamos então com a normalização dos dados é garantir que os dados de treinamento e teste eles sejam normalizados da mesma maneira. O que significa dizer que quando utilizamos a função Z-Score para fazer a normalização dos dados, nós então precisamos usar o mesmo valor de média e de desvio padrão para padronizar os dados do banco de dados de treinamento e do banco de dados de teste, evitando assim erros nas estimativas geradas. Bom, pessoal, então a normalização dos dados vai ser uma etapa extremamente importante para que o treinamento da rede neural artificial seja o melhor possível. E tenho certeza, ao realizar essa normalização, vocês terão resultados muito melhores ao treinar as redes neurais de vocês. Então, se vocês gostaram desse conteúdo, eu peço que deixe o like e caso tenha ficado alguma dúvida, queiram tirar alguma dúvida ou dar alguma sugestão, deixa nos comentários. Vai ser um prazer imenso interagir com todos vocês. Então, agradeço a atenção de todos e nos encontramos numa próxima. Até mais!